Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Sérgio Serapião, sou cofundador da Labora e CEO, e estamos aqui no quarto episódio do Liga Labora da primeira temporada. A Labora é uma HR Tech, uma empresa de RH baseada em tecnologia, que busca integrar pessoas 50 a mais no mercado de trabalho, ampliando a diversidade geracional que está tão ausente das empresas, de novas formas. Justamente a gente vai encontrando os obstáculos que existem e vai transpondo por tecnologia. Seja por formas de contrato, criando novas formas de contrato, seja principalmente criando novas profissões, profissões adequadas a pessoas acima de 50 anos, que têm ampla competência, ampla inteligência múltipla e que de alguma forma não está contemplado ainda nos job descriptions que foram feitos ainda para pessoas 40 a menos. Então esse é o grande desafio. E o espaço Liga Labora, que estamos aqui na quarta edição, é justamente a gente criar um ambiente de acolhimento de cada um que está nessa jornada, seja sêniors, seja empresas, como é que estamos? Estamos todos começando essa nossa jornada e ao saber que estamos começando essa jornada, temos que nos ajudar. Temos que ver casos importantes, temos que ver empresas que estão fazendo coisas bacanas e, ao fazer isso, a gente consegue acelerar esse processo de integração, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui. E hoje, para a gente conseguir efetivamente atingir o nosso objetivo, a gente chamou aqui a Dani Botaro, Head de Diversidade, Oracle América Latina, uma super parceira, está sendo incrível trabalhar com ela. Dani, melhor do que eu te apresentar, você se apresenta. Quem é Dani por Dani? Caramba, isso parece arquivo confidencial lá do Faustão, né? Que vai aparecer as pessoas aqui contando meus podres. Mas bom, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Eu fico muito feliz de estar aqui e ver essas carinhas, né? O pessoal aqui está na live do YouTube também. Acho que é um assunto tão necessário, né? A gente precisa tanto falar disso, porque todo mundo eu brinco, né? Na Oracle a gente trabalha com 5 pilares de diversidade. Então, mulheres, LGBTQ, pessoa com deficiência, raça e etnia, né? Inclusão de negros principalmente, e gerações. E gerações é o pilar que todo mundo faz parte. Não tem jeito, né? Ou é jovem, ou está chegando ali na fase sênior, então é um pilar de diversidade que todo mundo vai participar algum dia, né? Então a gente precisa falar mais de assunto, porque é um assunto que tem pouco, né? Tem pouca base, tem pouco. É aquela coisa que parece que ninguém nunca vai passar, então a gente não fala, principalmente no caso de inclusão de seniors no mercado de trabalho. E quando a gente vai falar disso, as pessoas ainda falam, né? Ah, mas eu tô aqui trabalhando, eu tenho 60 anos e trabalho aqui, eu não sou, me sinto incluída, eu me sinto trabalhando. Tá, mas se você perder o emprego hoje, talvez você amanhã vai se sentir excluído, né? Então, como é que a gente faz? Perfeito. Bom, mas falando de mim, eu sou a líder de diversidade, né? Estou líder de diversidade na Oracle, mas eu não nasci e falei, acho que quando eu crescer eu quero ser líder de diversidade, porque nem existia isso, né? Quando eu era criança, estou aí com meus 40 anos. E o meio que o caminho foi me levando, eu acho que para muita gente que trabalha com diversidade e inclusão, esse é um caminho que começou a ser trilhado faz 5, 10 anos, né? Talvez até um pouco mais com o pilar de mulheres e inclusão, talvez LGBT, que é uma pauta mais forte, mas se a gente falar de inclusão de pessoa com deficiência, tirando a lei, não era uma coisa que acontecia muito. Então, eu tive uma carreira muito diferente da que eu tenho hoje. Eu sou doutora em biofísica, então o meu negócio era ficar lá com os tubinhos de ensaio, fazendo experimentos no laboratório, era cientista daquelas de jaleco, né, e tal. Enfim, eu já tinha terminado meu doutorado, estava trabalhando na UFRJ, quando uma das minhas alunas me fez uma pergunta que
que meio que mudou as coisas para mim. Ela me perguntou onde é que estavam as mulheres na ciência. E até então eu tinha pensado, estamos aqui, olha, eu, você, todas as professoras que trabalham aqui no Instituto de Biofísica e tal, não sei o quê. Ela falou, não, eu acho que tem poucas e são poucas as que... então tá bom, né? Vocês sabem como que é cientista, né? Fala, me traz os dados, vamos olhar para os dados e ver o que está acontecendo. E aí, quando ela me trouxe, realmente, as mulheres estavam lá trabalhando no laboratório, só que elas não eram as chefes de laboratório. Eu nunca tinha tido uma mulher reitora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, não eram as chefes dos centros acadêmicos. Então, assim, várias coisas a gente começou a pensar. E é aquela coisa, né? Assim como o Sérgio me fez ter um aha moment com a questão de inclusão de sêniors, o quanto você não consegue esquecer aquilo depois, né? Você vê uma coisa, você se dá conta e aí parece que você não olha para frente e traça a sua história, mas você olha para trás e conecta alguns pontos. E aí você começa a fazer uma análise do tipo, peraí, eu acho que eu já passei alguns machismos, eu acho que acho que já fiquei para trás algumas vezes, né? Na minha carreira e não tinha me dado conta. E aí eu comecei a fazer pesquisas em diversidade. A gente começou a olhar número de mulheres, por exemplo, uma conferência de neurocientistas que tinha 4.000 participantes. As mulheres não eram as speakers, né? Não eram as que iam dar as palestras, não eram as primeiras autoras dos artigos, mesmo que elas tivessem feito a pesquisa. Então, depois disso, assim, eu comecei a dedicar minha vida a trabalhar com diversidade, começando pelo pilar de mulheres. E até que eu me mudei para São Paulo por uma questão pessoal. Aí eu conheci a minha ex-sócia aqui, que eu fui trabalhar numa consultoria. Foi quando eu conheci o Sérgio, eu trabalhava na Impulso Beta, uma consultoria de diversidade e inclusão de mulheres no ambiente de trabalho. Então, a gente trabalhou com muitas empresas, assim, não só as empresas multinacionais que têm políticas, empresas brasileiras que querem ter mais mulheres, né, atrair mais mulheres, trazer mais mulheres para dentro e também ter mais mulheres em liderança. E aí, depois disso, eu não sei quem aqui já trabalhou com consultoria, mas é mais ou menos assim, você chega numa empresa, eles falam, faz um raio-x aí da minha empresa e vê o que a gente pode melhorar. Aí a gente fazia o raio-x, aí apresentava, né, fazia o exame de sangue, o raio-x, a tomografia, tudo, fazia, apresentava o negócio, falava, olha, tem que tomar esse remédio, tem que fazer essa fisioterapia, você tem que acompanhar com o cardio. E aí ele falava assim, não, eu vou fazer só fisioterapia, eu vou tomar só esse remédio aqui. E falava assim, putz, mas isso não vai resolver o seu problema, né? Isso não vai trazer o resultado que você espera. E aquela coisa do cientista de criar uma hipótese, testar, acompanhar o resultado, e sabe, acho que isso me importunava muito. Aí eu falei, não, eu quero estar do outro lado, eu quero trabalhar numa empresa, eu ser a pessoa que cuida da diversidade numa empresa e desenhar um caminho, né? Identificar os problemas, escutar as pessoas, pensar o que a gente pode propor de solução e depois a gente vai medir resultado, o que deu certo, o que não deu certo, descobrir novos problemas no meio do caminho. E foi por isso que eu fui trabalhar na Oracle, né? Acabou que foi uma grande oportunidade. Eu saí da consultoria em março, em abril abriu a vaga da Oracle. A minha esposa trabalha na Oracle, ela é de tecnologia, e aí ela me indicou, enfim, para a pessoa de RH, fiz a entrevista, depois de um processo eu acabei passando. Então foi uma coisa que, sei lá, meio que conjunção de momentos assim, e estou há 2 anos trabalhando essas 5 frentes de diversidade na Oracle. Obviamente, como todo mundo sabe, a gente tem uma questão aqui no Brasil de inclusão de pessoas com deficiência, é uma lei, então é um pilar que a gente trabalha muito olhando além da lei, né? Como a gente consegue não só trazer as pessoas, mas como a gente consegue desenvolver a carreira dessas pessoas, como a gente consegue proporcionar crescimento, oportunidade de crescimento. A questão racial no Brasil também é muito forte, né? Então, como a gente consegue trazer mais negros para uma empresa de tecnologia multinacional, como a gente consegue criar um caminho também. Mulheres em tecnologia, que é um grande desafio para todas as empresas. E aí a gente vem trabalhando todos esses pilares e faltava o pilar de gerações, porque
a gente acaba sempre olhando para os jovens, né, os millennials que estão chegando e que estão trabalhando nas empresas de tecnologia e tal, e de repente a gente olha para uma força de trabalho cada vez mais qualificada, com skills que os jovens não têm, inclusive, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, e como essas pessoas podem estar contribuindo para que uma empresa de tecnologia crie soluções que sejam para todos, né? Então, nosso desafio hoje por exemplo, se a gente vai criar uma tecnologia para um aplicativo. Todo mundo usa o aplicativo, sei lá, todo mundo usa o WhatsApp, mas cada um usa de um jeito, né? Então, como é que a gente faz que um aplicativo seja bem utilizado por todo tipo de usuários? Então, a gente precisa ter pessoas desenvolvendo o aplicativo para que todo mundo possa usar e tenha a mesma experiência. Eu vivo aqui, a minha mãe sempre chega, eu acho que isso acontece com um monte de gente, né? Minha mãe chega, eu não sei o que aconteceu com o meu telefone, né, não está mais funcionando tal coisa. Aí, a maneira que eu explico, eu falei, mãe, mas a gente fez isso ontem, lembra que eu te mostrei? Você aperta aqui, ó, marca consulta, né? Aqui o Prevent Senior, eles mudam toda hora esse aplicativo. Não, mãe, tá aqui, ó, você tem que clicar, agendar a consulta, tal. Mas quem desenvolveu aquele aplicativo talvez não foi o público que usa o aplicativo, né? Com certeza então, não, né? Com certeza foi um 30 menos, né? A grande chance, né? Então, assim, como é que a gente vai entender o nosso público? Obviamente, se a gente está falando de tecnologia, é uma ferramenta que tem o poder de alcançar muita gente, né? Então, se a Oracle vai vender, por exemplo, se a gente cria um software para as empresas usarem para fazer gestão de RH, por exemplo, gestão de pessoas, e esse software ele não é acessível para uma pessoa cega usar, a gente não pode vender. Pela lei, a gente não pode vender um software que não é acessível. Então, eu não sei se eu vender para a Natura e a pessoa do RH da Natura tiver uma deficiência visual, o meu software tem que ser acessível para funcionário da Natura que vai usar. Então, isso é o mesmo com seniors, né? Perfeito. Você falou várias coisas que me deu aqui pontos de conexão. Agora eu vou tentar resgatar, porque você desandou aí de falar. Então, calma lá. Muito bom. Acho que teve um ponto que você falou que eu queria dar uma resgatada, que é justamente nas 5 diversidades que você mencionou que a Oracle já está trabalhando, né? A Oracle, uma grande multinacional, uma das principais empresas de tecnologia nas últimas décadas, né? Tem uma característica muito interessante, que o fundador continua ativo, né? E tem 74 anos, né? Tem 73, eu acho. 73, mais de 70 anos, e está ainda como diretor executivo, né? Então, é uma característica bem interessante. No mínimo, a gente tem um terreno fértil aqui para poder trabalhar a diversidade geracional. Agora, ainda como você falou, ainda é uma diversidade pouco trabalhada, né? Semana passada saiu a última versão do guia de diversidade da revista Exame, que é um guia de referência, que tem um papel muito importante para fazer avançar as temáticas dentro das empresas, e ainda ele é apresentado 4 grandes diversidades exploradas profundamente, 4 grandes diversidades, né? A racial, a de gênero, a questão de orientação sexual e a questão de pessoas com deficiência. A questão da diversidade geracional ainda está tateando esse terreno, né? Como é que você está vendo a receptividade nessa jornada que estamos todos começando, e por isso que estamos aqui fazendo o Liga Labora, não para jogar pedra, mas para nos auxiliarmos, né? Como é que foi o momento ahá? Você falou, encontrei o Sérgio, e daí teve uma questão de um momento ahá sobre diversidade. Como é que foi esse momento ahá que você teve e o que fez sentido? Me conta, porque nem eu sei qual foi o argumento. Aonde que bateu, né? Você sabe que as demandas elas acabam vindo de várias direções, né? E a gente tem uma presidente da Oracle no Chile
E ela, falando com um cliente muito grande lá no Chile, ele queria trabalhar diversidade geracional e fazer inclusão. O Chile passa por um momento, talvez você saiba mais que eu, Sim, né, um momento de discutir aposentadoria, estão, né, sim, refazendo várias coisas lá, de sim. benefícios, né, várias coisas nesse sentido. O Chile ele tem uma situação, só para dar um contexto geral, que na época do Pinochet foi privatizado todo o sistema de previdência. Então, não existe previdência pública no Chile. Né? Todos têm que contratar uma previdência privada, é obrigatório. Né? Então, diferente do que muitos países, na discussão, por exemplo, que a gente tem no Brasil, de privatizar, que é melhor, não sei o quê. Lá, na verdade, eles estão nesse momento que a população que recebeu esse bônus, né, recebeu essa previdência privada, agora está aposentada, só que como a idade média aumentou muito, né, esses planos não foram desenhados para as pessoas viverem tanto. Então, na verdade, as empresas privadas de previdência do Chile estão cada vez diminuindo mais os benefícios e, obviamente, começa a criar ali um conflito. Então, tem grandes discussões de estatizar ou de o que fazer com esse problema, porque não é um problema resolvido no mundo todo, na verdade, nem no privado, nem no público. Né? Então, é uma grande questão esse aumento. Fecha parênteses, volta para a questão do Chile. E aí, que era a nossa CEO lá no momento, né, ela falou assim, Dani, a gente precisa, eu estava conversando com um cliente tal, aqui no Chile, ele está querendo desenvolver um projeto, a gente tem um projeto, tem uma área de cidadania corporativa, em que a gente traz jovens para fazer um hackathon, participar de uma atividade que a gente chama de Chatbot for Good, Inteligência Artificial for Good, que é um projeto muito legal de trazer jovens para passarem 3 dias na Oracle desenvolvendo algum projeto, e aí tem uma competição e tal. E será que a gente não conseguiria fazer um projeto desse com pessoas sêniores, né, aqui no Chile e tal? Esse cliente quer muito fazer parceria com a gente. Enfim, nessas conversas acabou, eu falei, putz, eu conheço alguém. Eu conheço um cara, eu falei com o Sérgio, e acabou que a gente lançou o piloto no Brasil, e a gente tem que voltar para o Chile. Mas, enfim, isso aí fica para outro projeto. Mas como é que a gente consegue? Porque isso eu acho que é uma questão que está assolando a sociedade no mundo, né? A população está Uhum. envelhecendo, está vivendo mais tempo e o mercado de trabalho foi projetado para aquele quadradinho ali, mas hoje Uhum. a gente pode trazer muitas vantagens retendo pessoas sêniores e não, né, as pessoas se aposentam e vão embora. Não, é o conhecimento que elas têm. Uma das discussões que a gente teve, né, Sérgio, durante esse projeto, era o quanto o valor de uma experiência de vida pode trazer, por exemplo, não sei se todo mundo sabe o que é chatbot, mas são aqueles robozinhos que você conversa, sabe? Até no WhatsApp tem isso agora, né? Você vai falar lá com o plano de saúde, ele fala, boa noite, escolha a opção 1, 2, e você digita. Mas é uma conversa muito chata, né, gente? Assim, ninguém quer conversar com a robozinho lá do banco, porque é uma conversa super. Você fala transferência, fala o quê? Correspondência, não entende, troca tudo. E aí a gente falou, putz, a gente está vendendo um monte de projeto, porque os clientes todos querem colocar chatbot no seu site, né, nos seus Uhum. produtos e tal. A gente vendeu um projeto recente para a Prefeitura de Jundiaí para fazer atendimento psicológico através de chat, né, nesse momento de pandemia. Então, nesse momento, então, se faz uma tecnologia muito presente, muito importante. Só que não tem gente para... A gente vende e não tem gente suficiente para implementar os projetos nos clientes. Uhum. E a gente não tem uma pessoa, um profissional que chama designer de conversa. Então, é a pessoa Uhum. que desenha a conversa, é a pessoa que cria aquela interação. E o que a gente estava discutindo outro dia com um especialista lá na Oracle é que, assim, o quanto uma pessoa que tem uma super experiência de vida, que tem uma experiência de já ter tido uma carreira, que já conversou muito na vida, ganha de um jovem que tem menos experiência na hora de criar uma conversa e atender públicos diferentes. Então, Perfeito. quanto a gente conseguiria ensinar essa tecnologia para os sêniores que já tem todo esse conhecimento que não dá para comprar, é um conhecimento de vida,
Não dá para ensinar um jovem a aprender a conversar, né, de repente. Então, você já tem todo um conhecimento de vida. Se vocês entenderem como cria esse chatbot, que é uma tecnologia bem simples, de verdade, esses jovens que a gente estava comentando do projeto, eles aprendem um dia, eles têm um dia para fazer o chatbot. Então, assim, em um dia treinamento, no outro dia já estão fazendo. E no outro dia eles apresentam o projeto. Então, é muito simples, né? Então, se a gente conseguir dar essa ferramenta para que os sêniors implementem os projetos, a gente consegue vender mais projetos, que a gente consegue ter mais gente implementando, inclusive. Para você ver como alguém estava falando aqui, né? Não é protecionismo, não é caridade, a empresa precisa de mão de obra, tem mão de obra disponível, vamos capacitar essa mão de obra em tecnologia, porque os nossos clientes vão ficar felizes, né? Eles vão comprar o projeto, aí ele chega lá com um pacotinho assim, comprei a tecnologia, quem vai implementar? Não temos, né? O mercado não tem. Então, a gente pensou muito nesse casamento, né? Do conhecimento, que é um conhecimento que não existe um treinamento de vida, tem que viver para aprender, e o quanto esse conhecimento em tecnologia poderia adicionar. Acho que você toca em 2 pontos, pelo menos, aí, bem interessantes que está saindo aqui no bate-papo, né? Um é o usuário das empresas está envelhecendo, né? E talvez a melhor pessoa para criar uma conversa empática com esse cliente, com esse possível cliente, com essa pessoa da sociedade, que também pode ser um ente público que tem que falar com todos os cidadãos, né? Seria o próprio pessoa que tem as características. Um senhor de periferia fala de um jeito diferente de um jovem de periferia, que fala diferente de um jovem de um nível socioeconômico altíssimo, né? E será que essa diversidade está contemplada, né, nas equipes, né? Certamente tem um grande espaço para preencher a diversidade geracional, entre muitas outras, mas a geracional com certeza. Legal. E tem um segundo ponto que você fala e apareceu muito aqui, eu vi uma fala aqui lá a Fernanda trouxe do YouTube, do Lauro, que a sociedade está envelhecendo, porém não está ficando caduca. Ou seja, e ele coloca aqui, acrescenta, com base no meu conhecimento em suprimentos hospitalar, seria bom desenvolver um programa de gerenciamento de estoque voltado, daí vai, né? Ou seja, quanto conhecimento super específico de anos, talvez, numa profissão, possa ser incorporado numa equipe de desenvolvimento que, por vezes, conhece ali a tecnologia, mas não necessariamente um setor específico ou problemas recorrentes. Então, assim, como é que a gente casa aqui, né? Então, me parece que tem um mar de oportunidades, né? O que a gente vai precisar ver é como encaixar nessas peças e construir um ambiente adequado, né? Eu acho, Sérgio, que a gente precisa, alguém falou aqui sobre os estigmas, né? A gente precisa começar a quebrar esses estigmas e paradigmas, né? Eu lembro que uma vez eu vi uma palestra e o palestrante falava, o que é paradigma, né? Paradigma, por exemplo, ele falou, todo mundo aí pega uma folha de papel e desenha uma casinha. E aí, quando ele mostrou, né, o dele, ele era uma casinha daquelas que a gente faz na escola, sabe? Que todo mundo faz igual. Todo mundo pensa na casinha, chaminézinha. Quantos modelos de casa existem? Por que a gente sempre desenha a mesma casa, né? A gente precisa quebrar o paradigma da casinha. E aí eu acho que esse paradigma do idoso, do que vai no médico, do que não serve para nada, do caduco, que não tem mais conhecimento do que não consegue aprender uma coisa nova. Tem vários estigmas aí. Outro dia a gente fez uma dinâmica com o pessoal, nossos funcionários com deficiência, a gente tem mais de 90 funcionários, e a gente estava falando desses estigmas que existem fora do ambiente de trabalho, mas que acabam refletindo na maneira como os funcionários são vistos dentro, né? Você pensa em deficiência, você logo pensa em doença, em falta de saúde, né? E acho que o idoso também carrega muito desse estigma, né? Porque o idoso... A imagem do idoso, né?
Exato, Uhum. né? O idoso está ativo, a pessoa 50 a mais, que nem é idosa, assim, acho que a gente tem que refrasear esse idoso, né? Recategorizar, porque o idoso É. hoje não é mais 60 anos. A gente E até passou a usar a nomenclatura sênior, porque assim, muitas pessoas, por mais que, né, tecnicamente, vamos chamar assim, sejam idosos, falam assim, eu não quero me vincular a isso, né? Eu quero ser outra coisa, porque eu não sou esse estigma que você está falando, né? exato, e de outro lado, a gente tem que quebrar os estigmas da parte do sênior sobre o medo da tecnologia, né? Primeiro Perfeito. que eu não sei como usar, isso é muito difícil, eu não vou saber programar, eu não sei falar inglês e a palavra não sei o quê. Então, assim, tem vários estigmas que a gente tem que quebrar dos dois lados aí para conseguir fazer esse matching. Eu acho que trabalhar mais assim, a gente acabou de ter uma demonstração de quanto a gente consegue transformar esse cenário, né? A gente lançou um programa, não sei se todo mundo que está aqui acompanhou, mas a gente lançou um programa Oracle e Labora, né? São 50 bolsas para um curso de É 6 meses. E a Oracle, acho que tem alguém que um curso de 6 meses para aprender a tecnologia Oracle, para fazer programação, para trabalhar alguns soft skills também, e junto com o Labora, tem 2 módulos do Labora, então a gente lançou, acho que em 3 semanas, a gente deixou as Uhum. inscrições abertas, foram quase 1.800 pessoas para 50 vagas. Gente, isso mostra, é um recado para a nossa empresa, primeiro, para as empresas de tecnologia, que tem sim gente interessada, né? E Uhum. acho que é um grande despertar para os sêniors de, olha, as empresas precisam de vocês também, venham aprender com a gente. Então, acho que esse tipo de iniciativa ainda tão incipiente, eu acho que ela só tende a decolar. Cada vez mais empresas. Gente, se vocês olharem os números de quantas posições, quantas vagas de emprego tem abertas em tecnologia em São Paulo hoje, fizeram uma pesquisa, a gente posso compartilhar com vocês a reportagem. Só na Berrini, eles fizeram por região da cidade. Então, só na Berrini tinha mais de 2.000 vagas abertas. Uhum. E agora que as empresas têm que ir mais ainda para o modelo digital, Sim. né? Com o Vender pela Covid deve ter internet. acelerado muito isso, né? Uhum. Nossa, vender pela internet, né? Empresas que precisam que as pessoas trabalhem de casa, mas se você não tem as ferramentas para trabalhar de casa, e não estou falando do computador, estou falando assim, hoje para eu entrar nos sistemas da Oracle, eu tenho que ter uma VPN, eu tenho que ter várias coisas ali para eu conseguir trabalhar como se eu estivesse na Oracle, né? Então, Perfeito. a gente vai precisar de muito mais gente. E acho que você, assim, esse programa, ele busca suprir algo que talvez esteja faltando no mercado, que não só ter uma empresa relevante como a Oracle, que acho que só isso já dá uma baita credibilidade para o programa, mas um ambiente adequado para isso, né? Porque tipicamente uma plataforma hoje tem vários cursos que ensinam a programar, vários tipos de programação e etc. Agora, a imagem que aparece tipicamente é um jovem, né? Então, uma pessoa mais velha não se conecta a isso. Né? Então, além de ter um programa adequado, tem que ter um reforço de que sim, são bem-vindos quem é 50 mais e todas as diversidades são bem-vindas. A gente, no nosso próprio, né, nesse projeto que a gente acabou de lançar, a gente fez um teste AB, né, um teste de qual era a melhor comunicação para o programa, e a gente percebeu muito interessante um resultado, né? A comunicação que ia ali falando, Oracle elabora, apresentam, sêniores em tecnologia, segunda carreira, o mesmo texto ia por uma comunicação parecida, só que com foto e outro sem foto, né? O texto, o post sem foto, ele performou melhor em termos de número de pessoas alcançadas e que clicaram. Né? Agora, o com foto, que tinham fotos de homens e mulheres, brancas e negras, e todas 50 mais, claro,
né? Ele performou um pouquinho pior em termos gerais, só que ele tinha muito mais mulher, né? Então, o número que, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui, o sem foto trouxe 45% de mulheres, o com foto 62% de mulheres. Né? Olha como a história da casinha que você falou, né? Ou seja, a tecnologia é para jovem e é para homem, né? Então, e o com foto trouxe mais gente que também não era 50 mais do que o outro. Né? Nenhum dos dois trouxe muita gente que era fora do padrão 50 mais, que a gente colocava bem grande, 50 mais, mas ainda assim alguns erraram ali, né? Iam para o paradigma. E eu acho que eu gosto muito desse exemplo que você traz da casinha, porque assim, quem de nós aqui que vive numa casinha que tem chaminé com lareira? Né? Assim, provavelmente é uma exceção, porque a gente não vive num país tão frio assim. Talvez quem é lá do Rio Grande do Sul tenha mais gente, né? Mas quem é de São Paulo para cima, muito pouco. Quem é que vive numa casinha que tem um telhadinho todo caidinho, preparado para uma neve, né? Talvez muito poucos daqui, né? Talvez com uma caída, né? Aquela casa portuguesa, né? A minha casa mesmo, o teto é reto, né? Porque em São Paulo não neva, né? Então a gente não precisa de um Sobrado, apartamento. sobrado apartamento. Então, assim, da onde que vem essa casinha que a gente fica desenhando? De uma projeção europeia, de uma projeção de um lugar que a gente nem vive, né? E a mesma coisa ocorre quando a gente projeta o menino jovem sendo o melhor programador, o melhor força de trabalho para a tecnologia. É uma projeção pura. Só que essa projeção constrói limites internos em nós todos e limites em quem vai contratar, que também é interno daquela pessoa. Né? Então, daí a gente fica aqui numa miopia que tem que quebrar. E tem que quebrar expondo muito forte. E esse teste que a gente fez, mesmo falando que era para todos, queremos diversidade, é impressionante como ele comprova isso. Né? Assim, a gente precisa colocar a foto, precisa colocar as pessoas. E esse programa que a Dani falou, a gente colocou até bem poucas vagas, a gente discutiu já bastante isso. Vamos botar só 50. Por que só 50? Porque a gente precisa de casos. A gente precisa que essas pessoas compreendam o curso, os programas, os conteúdos, são 500 horas de programas, de cursos, né, de programa educacional, com linguagens, com a linguagem, o vocabulário de tecnologia, né, para daí a gente conseguir, junto às empresas, integrá-las em carreiras, em profissões, em trabalhos autônomos, das mais diversas formas, né? Mas a gente precisa chegar no final de 6 meses e falar assim, olha aqui, 5 empresas que observaram o nosso programa, que participaram vendo o desenrolar das pessoas, contrataram e elas estão bem contratadas, seja nos mais diversos formatos. Isso vai ser o cartão de visita para a gente desconstruir aquela casinha, né? Ou desconstruir aquela imagem do jovem programando apenas, todos temos que programar, ou só do menino, né, para a gente construir um outro lugar. Né? Então, assim, de casos concretos. Né? O programa existe, a Oracle está junto, a Labora está junto, e tantas outras empresas estão junto aqui, abrindo espaço. Acho que esse é o lugar que estamos, né, de construir muito caso. Faz sentido? É um ótimo ponto esse, Sérgio, de porque só 50, né? Porque a gente queria fazer um negócio do começo ao fim, né? A gente queria realmente dar essa oportunidade de aprendizagem, buscar as pessoas engajadas mesmo, que vão se dedicar, e ao final a gente quer sim que elas sejam contratadas, a gente quer criar case, não só falar assim, toma aqui um curso online, vocês acessam aí, a gente já fez nossa parte, né? Eu acho que a nossa parte ela vai além disso, a gente tem várias empresas parceiras, a gente tem clientes Oracle, a gente tem parceiros que precisam de mão de obra e a gente vai, obviamente, fazer essa ponte. Olha aqui, ó, temos 50 talentos que fizeram curso, que se saíram muito bem, que se dedicaram e que estão prontos para serem recolocados no mercado de trabalho. Aí tem que a gente, né, ver quais são as demandas de agenda, se é part-time, se é por projeto, que também eu acho que é uma coisa que cada vez mais é uma necessidade de todos, não só dos seniors, mas as pessoas
quando a gente analisa a pesquisa de clima por idade, você olha o grupo até 35 anos de idade e vê demandas muito diferentes, assim, do Sem tipo dúvida. jovem que fala: absurdo, meu chefe quer que eu leve o computador para casa no final de semana, e é uma coisa que, assim, para minha geração era default, é padrão. Sexta-feira você pega o computador e leva, vai que acontece alguma coisa, né? E o jovem não, o meu chefe me ligou nas minhas férias, e ele escreve na pesquisa lá, tipo. Então, eu acho que essa coisa do trabalhar 12 horas, que é o perfil do programador, do jovem, ele não. Obviamente que cada projeto demanda coisas diferentes, e pode ser que um projeto necessite que você trabalhe 12 horas, mas isso não pode ser o padrão, porque o futuro da força de trabalho aí, falando dessa galera mais jovem, eles não querem isso mais. Claro. É outro padrão, não é mais trabalhar e aproveitar a vida depois, né? Claro. Não, e eu estava ontem discutindo com uma empresa que eles estavam querendo fazer uma contratação, e eles assim, mas não dá para ser uma jornada mais longa, né? Porque a gente estabelece jornadas bem curtas, de 4 horas tipicamente, talvez de 6 horas, mas 6 horas a gente, né, já tem algumas limitações, ainda mais agora no digital, né? Botar 6 horas alguém no computador é uma tristeza, né? Então, vamos fazer o seguinte, você quer a jornada mais longa? A gente pega 2 pessoas e faz 2 de 4, né? E aí redistribui o trabalho. Então, assim, por que a gente não pode quebrar um pouco esse nosso paradigma de que a gente tem que trabalhar 8 horas, 40 horas por semana? Vamos realmente repensar, né? E, de repente, tem 2 pessoas trabalhando ali, agregando valor. Claro que tem que reconstruir o que é aquela posição, mas acho que esse é o lugar, né, da gente reconstruir as casinhas, as imagens, né? Aqui Acho que Eugênia e Guilherme falaram sobre a impressão que dá é de falta de comprometimento, né? Mas na verdade não, eu acho que os jovens, eles vêm com um propósito muito maior do que a carreira própria deles. Eu vejo isso, eles às vezes mudam de área e tipo, porque eles se interessam por um projeto, por uma causa, né? Eles se apegam, então eles largam uma carreira que de repente, quantas histórias hoje a gente vê que até dentro da empresa eu vejo isso. Então, tinha lá uma das meninas que trabalha comigo hoje, ela era uma vendedora de tecnologia, ganhava bônus e tal, não sei o quê. De repente apareceu um projeto, que é um projeto que a gente faz, que logo a gente vai lançar as inscrições e vocês estão convidados, só que o único requisito é um requisito legal, é um projeto de estagiários, então tem que estar matriculado em algum curso de nível superior aí. Pode ser tecnólogo também, e curso técnico, isso a legislação permite, mas não tem idade, não tem nada, é um projeto que chama Generation Oracle, e aí, quando ela montou esse programa, ela largou a carreira bem remunerada para trabalhar no RH, e assim, óbvio, por um projeto que ela acredita muito, e tem várias questões, vários exemplos que a gente pode trazer de jovens que eles são muito mais comprometidos, mas tem que fazer sentido para eles. Perfeito. Tem que fazer sentido e tem que os valores, o propósito, né? Eu acho que eles perceberam que a nossa geração, dos nossos pais, talvez fez escolhas porque era o modelo que tinha, né, de trabalhar muito. Quando a gente faz discussões de gênero, também a gente vê muito isso. Muitos homens que dedicaram full time à carreira e que chegam num certo momento da vida e olham para a família e falam: meu, as pessoas nem conhecem minha família direito, porque eu trabalhei tanto, eu me dediquei tanto para sustentar a família, né, que não fez uma conexão. E aí chega aos 60, 70 anos, né, quando se espera, porque também se cria o modelo do homem provedor, do homem forte, saudável, viril e tudo. E aí aquele homem, de repente, recebe lá a plaquinha de funcionário emérito, não é mais o João da Unilever, ele volta a ser o João Ribeiro, e aí ele já não sabe mais quem ele é, porque ele é meio que um estranho ali naquele ambiente. Então tem vários casos de executivos, de homens que dedicaram muito a carreira a esse trabalho e que chegam lá na hora de aproveitar o sacrifício que fizeram já e nem não tem mais muito como aproveitar, né? Então, claro. eu acho que os jovens eles estão olhando para esse modelo que para a gente foi um modelo de sucesso,
e repensando também o que é, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse olhar distante e muito julgador, né? Especialmente das pessoas que são diferentes de nós mesmos, né? Então eu consigo falar sobre a minha experiência aos 46 anos como um homem, eu consigo criar uma empatia sobre a experiência de outra pessoa, até observar, mas se eu começar a rotular muito, essa pessoa é isso, ou é aquilo, aquele grupo é isso, ou é aquilo, eu posso estar sujeito a ser rotulado também, né? Então, se a gente começa a olhar isso como uma guerra de gerações, né? Isso começa a não ser legal, né? Então, sêniores, não, os jovens são imediatistas, e daí os jovens falam, não, os sêniores são devagar. Assim, não é nesse lugar que a conversa pode ser a mais produtiva, e muito mais a gente olhar um pouco esses padrões, né? Assim, putz, será que eles estão procurando outras demandas? Qual é a demanda que cada um tem? Né? E quando a gente consegue entender a demanda que tem, essa demanda pode ser super legítima, se para a pessoa for legítima, né? Sem um julgamento do que eu acho certo ou errado, né? Aí a gente tem a possibilidade do matching, né? Aí a gente tem a possibilidade, para você, você quer o teu final de semana respeitado porque você, enfim, tem o seu hobby, tem a sua família, você não vê trabalho, tudo certo, de repente a gente possa ter um espaço para uma outra pessoa que não tem essa carga pesada, né? Eu sou dessa geração também que para mim, qualidade de trabalho não é trabalhar 8 horas por dia, né? Trabalhar de trabalho é eu estar fazendo aquilo que eu adoro fazer e no momento que eu acredito que tenha a fazer. Então, vira e mexe, eu mando uma mensagem de madrugada para as pessoas e alguém fala assim, nossa, mas como? Você está falando para a pessoa? Eu não estou falando nada. Eu queria mandar aquela mensagem. Eu não estou falando que ela tem que ler ou me responder naquele momento. Vamos se respeitar. Eu acho que isso vai ser a base da gente ter equipes intergeracionais, equipes muito diversas, né? A gente respeitar, saber escutar, saber entender um ao outro, né? Acho que isso para todos os grupos, né, Sérgio? Quando a gente Todos. fala, não, porque os negros, não, porque as mulheres, não, porque os PCDs. Então, assim, a gente cria esses casinhas, né, esses paradigmas de todos os grupos. E aí, até para validar a maneira como nós somos, você precisa invalidar o que não é você, né? E muito dessa polarização que acontece no país hoje, político, de tudo, né? Hoje tudo é ou é isso ou é aquilo. Então, a gente não consegue construir pontes, né? Se a gente continuar classificando, assim, eu acho que essa coisa da intergeração e outra, e depois que você bota as pessoas para dentro, também tem o desafio de fazer aquilo funcionar, né? Uhum. Porque tem que dar voz para as pessoas, tem que acolher as opiniões diferentes. Talvez isso não seja tão fácil. E quando a gente fala, eu nem gosto de usar a palavra opinião, eu prefiro muito mais argumento, porque acho que opinião, cada um tem a sua e beleza. Uhum. Agora, quando eu trago um argumento com base em dados e fatos e tem um sentido, você traz outro argumento que rebate isso, acho que é uma discussão saudável. A gente fica nas opiniões, a gente acaba Perfeito. não indo para lugar nenhum, né? Porque aí cada um tem a sua opinião, a gente tem Não, com as suas certeza. preferências, né? No Lab 60 mais, a gente tem um mantra que chama Procopó. Basicamente é as discussões serem propositivas, ou seja, a partir de o que podemos fazer juntos, né? Colaborativas e positivas. Quando a gente começa a entrar em opiniões que são os lugares que talvez sejam divergentes, o espaço de construção comum de uma diversidade, ele se reduz muito. Né? Então, eu acho que é nesse espaço do Procopó, né, de falas positivas, propositivas e colaborativas, que a gente talvez possa aumentar a inclusão dos diversos grupos de minorias e que não estão sendo atendidos. Né? Nos Estados Unidos está O, acontecendo é, um movimento, eu não sei se vocês acompanharam, que chama OK Boomer, né? Porque na prática, nos Estados Unidos, que foi o vencedor da Segunda Guerra, a geração Baby Boomer é quem é o grande detentor de patrimônio, enfim, de poder, e não saiu do poder ainda, né? E daí criou-se uma rixa intergeracional ali, que o jovem
agora 2 gerações para trás, né, já meio que não tem paciência para esse pessoa mais velha. E daí ele fala, ok, baby boomer, ok, boomer, né? E essa camiseta vendeu 20 mil edições em um dia. Virou meio que uma campanha, ok, boomer, para falar assim, tá bom, velho, pode ficar falando sozinho que eu não vou te escutar. Esse lugar é muito ruim, né? É um lugar muito chato de ficar nos extremos, né? Que é o que está acontecendo, né? A gente tem que encontrar esses lugares da conexão, né? Da inter-relação, né? O Wilton ali falou de ponto de vista, e eu me lembro muito do Cauê do Great Place to Work. Ele foi fazer um workshop lá com a gente, e ele falou uma coisa que eu acho que a gente esquece muito, né? Qual é a vista que eu tenho do ponto que eu estou? Então, eu sou uma mulher lésbica, 40 anos, tenho um bom emprego, minha família, sou mãe de uma menina, não sei o quê. Então, assim, esse é o meu ponto. Então, a vista que eu tenho daqui é uma. A vista que Total. cada um de nós tem do ponto que a gente está é uma. A gente não vê o mundo do jeito que o mundo é. A gente vê o mundo a partir das experiências que a gente teve, da nossa criação, de quem nós somos, né? Então, assim, e dentro de uma equipe, é lógico que a diversidade traz muitos benefícios, mas não é fácil você fazer a diversidade funcionar, né? Sem Trazer dúvida. todo mundo, ainda mais hoje que as empresas, eu acho que essa pandemia ela tem obviamente destrutivo, mas tem alguns pontos que eu acho que vai trazer alguns pensamentos importantes para a humanidade, que é esse, peraí, será que a gente precisa executar tudo tão rápido? Será que a gente precisa seguir nesse ritmo? Ou será que a gente pode pensar um pouco mais antes de sair executando? Porque o que dificultava o funcionamento da diversidade era justamente esse. Não, mas a gente tem um projeto até amanhã, tem que começar a rodar, não dá para ficar discutindo aqui muitos pontos, e aí você fica aqueles pontos cegos que você não pensou. Agora, se a gente tem realmente esse grupo diverso trazendo pontos de vista diversos, você tem chance de criar uma solução mais completa, sem muitos pontos cegos ali, e a gente roda daqui uma semana e tudo bem, entendeu? Perfeito, perfeito. E aí mais um fator das inteligências sêniores talvez serem bem aproveitadas, né? Se a gente conseguir esse ritmo, né? A gente conseguir essa possibilidade. A Ana, a Bel Ferraz, aqui ela comentou que a relação intergeracional é um desafio para as duas pontas, né? Mas o ponto do mais experiente pode ser mais sensato, talvez, e promissor, ou pelo menos a experiência de vida podem trazer, né, essa sensatez, né? E a Márcia comenta aqui que nem todos os jovens ou velhos ou assim são assim ou assado. E daí ela traz esse conceito do ageless, que vem crescendo com base em interesse e experiência. Eu, particularmente, Marcelo, tenho muito receio com esse termo ageless, né? E eu acho que o Covid foi o primeiro que meio que assassinou um pouco esse termo ageless, porque a gente... na verdade, nós todos temos idade, e a idade é parte da nossa história, né? Claro que nossos estilos de vida vão contar muito, mas a gente não pode esquecer que com a idade a gente acumula comorbidades, doenças múltiplas, casamentos, separações, e isso tudo só é possível aos 40, aos 50, aos 80 e não aos 5, né? Então, assim, como que a vida se transforma e trazer a consciência para cada um dos momentos, seja na vida pessoal, seja na profissional, eu acho que aí, pelo menos no meu ponto de vista, é muito a potência que a gente pode ter, né? Então, para mim, eu venho refletido muito sobre essa história do ageless. Para mim, é menos ageless, age, sim, só que como é que eu ganho consciência para o momento de vida que eu tô. Meio que a gente ter clareza, né? Do Sérgio aos 46 é diferente do Sérgio aos 35, certamente eu sou. Né? Então, a minha profissão tem que ser, as minhas relações têm que ser, o que eu ganho, né, em benefício da minha profissão é diferente. Será que a relação de trabalho que uma pessoa de 20 tem, que está montando uma família talvez, está com várias ansiedades,
quer se fazer ainda na vida. É diferente das ansiedades e demandas de uma pessoa aos 70, que está aposentada, talvez, que já montou a sua família, já não tem uma expectativa de, enfim, a mesma que tinha aos 20. Então, claro que o pacote de remuneração, o pacote de benefício, o tipo de posição, tem que ser completamente repensado, né? E daí a gente vai para uma coisa da individualidade, né? E não da generalização. Nesse ponto de vista, acho que é bem legal, né? Faz sentido, Dani? Totalmente. Eu acho que eu gosto das categorias não para colocar em caixa. Eu acho que isso faz mal, para não ter esses paradigmas, mas eu gosto de me reconhecer nos grupos. Então, eu gosto de fazer parte de um grupo. Todo mundo gosta de pertencer a um grupo, né, gente? É o grupo da igreja, é o Claro. grupo dos amigos, é o grupo da escola, é o grupo do trabalho, é o grupo da sua área, é o grupo... Mesmo dentro da família tem um grupo menor. Então, assim, nós fomos feitos para fazer parte de grupos, né? E você quer pertencer. E se eu não tenho muito em comum com aquele grupo, ou não tenho propósito em comum, não tenho alguma coisa, eu não me sinto parte do grupo, né? Eu me sinto parte do grupo de mulheres da Oracle. A gente discute os mesmos desafios, as mesmas coisas. Os homens podem participar? Super, são super bem-vindos. Mas talvez eles não entendam muito bem, ou estão aprendendo a entender muito, né, o que passa com as mulheres, porque eles não passam. Eu participo dos grupos do PCD, mas talvez não me sinto tão parte daquele grupo para falar para eles, né? Eu aprendo mais do que ajudo ali, mas eu acho que tem muito essa coisa do eu gosto de me sentir no grupo dos 40, entendeu? Eu gosto daquela... A galera passou... Putz, a gente discute as coisas que a gente passou mesmo nos mesmos perrengues, ou se não, que a gente ainda tá... Pô, por exemplo, quando eu fiz aniversário no ano passado, já até esqueci, é melhor esquecer, né? Esse ano não contou, né? Falaram que esse ano não vai contar. Mas eu fiz 40 anos e todo mundo brincava, né, com a história da visão. E aí eu fiz 40 anos no outro dia, parece que 00:05 eu tive que ir no oftalmo, assim. E aí todos os meus amigos de 40, a mesma coisa. Então, assim, óbvio que eu posso contar essa história para todo mundo de 60, de 30, de 20, mas os meus amigos de 40 vão saber o que eu estou passando, sabe? Então, Claro. eu gosto dessas coisas dos grupos se ela for uma coisa de identidade. Ela não pode ser uma coisa de separação, né? Eu sou desse grupo, Perfeito. mas aquele grupo não. A Márcia está concordando com a gente aqui, então está tudo certo aqui. Aqui tem Você me lembrou aqui uma conversa que eu tive com a minha mulher aqui, que eu estava assistindo um podcast da Tati Bernardi, que é uma amiga, e eu vi o nome do podcast, era Calcinha Larga. E eu falei assim, nossa, mas que nome mais estranho para podcast, né? E daí ela falou, minha mulher falou assim, nossa, mas é uma delícia, calcinha larga, é muito bom, tem que ser larga mesmo, né? Daí eu falei assim, acho que era uma coisa que eu não me relacionei com o nome. Daí eu fui escutar o podcast, realmente, é o podcast da mulherada que conversa, aliás, recomendo, tá? É bem engraçado com tudo que a Tati faz. Mas enfim, voltando para o nosso ponto aqui, da nossa diversidade geracional nas empresas, e a gente já está aqui chegando no nosso limite de tempo. Eu queria fechar aqui a nossa conversa, a gente falando um pouquinho de perspectiva. A gente falou um pouquinho já, mas eu acho que vale a pena a gente colocar, né? Estamos desenvolvendo esse programa junto com a Oracle, a Labora e Oracle, os sêniores digitais. Basicamente, convidamos as pessoas a participarem, vieram um pouco mais que 1.746 pessoas, todas estão convidadíssimas a continuar na comunidade, a se desenvolver, e a gente vai continuar dando vários insumos, e algumas delas a gente foi verificando quem que estava mais pronta, com mais disponibilidade para começar um programa que vai ter 50 bolsas apenas, então os outros 1.694 vão continuar na comunidade, fora desse programa, os 50 para essa primeira turma do programa. E essa primeira turma, durante 4 a 6 meses, vão fazer um monte de desenvolvimentos, e a gente vai estar convidando empresas para observarem isso, observarem e junto conosco vendo que posição nova é essa, que posições podem os sêniores assumirem,
que complementem, como a gente falou aqui, o jovem, que complementem as equipes que já existem, seja numa visão do usuário, seja numa mentoria, seja programando também, né? Mas, enfim, mas que tem um espaço, que a gente vai encontrando esse espaço nessas equipes que estão crescendo e estão com necessidade, o mercado está com necessidade. Dani, como é que você está vendo essa perspectiva? Como é que você, na tua bola de cristal, veria os próximos 2, 3 anos para essa jornada de diversidade geracional nas empresas, especificamente na Oracle e no mercado de tecnologia? Olha, eu vou te contar o que eu tenho visto e aí a gente fala do que pode acontecer para o futuro. A gente lançou o programa, né, com o Labora, e como era um programa piloto, acabamos não fazendo muito barulho dentro da Oracle, assim, então envolvemos poucas pessoas. E eu tenho uma lista, já, aliás, a gente vai ter que conversar sobre isso, de pessoas que querem ser mentores das pessoas que vão fazer os cursos, né, que vão Demais. fazer o curso. Então, assim, tem vários funcionários de várias idades diferentes, mas, obviamente, as pessoas que são 50 a mais estão buscando e querem fazer, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer essas pessoas se apaixonarem por tecnologia, eu quero ter mais pessoas da minha idade para falar sobre tecnologia. Então, eu acho que é só um estopim, sabe? Eu acho que é um movimento, obviamente, várias empresas têm que se juntar mais. Eu acho que e a gente brinca quando a gente fala de diversidade, não tem concorrência. Eu quero que todas as empresas sejam ótimas em diversidade. Óbvio que eu vou fazer o melhor trabalho que eu puder para a minha empresa ser a melhor, mas eu quero que todas cresçam, porque se todas fizerem, talvez nem precise mais ter uma pessoa de diversidade, né? E eu acho que eu vejo a reação das pessoas quando a gente fala desse programa. Eu fico respondendo cada vez que jogam no grupo de diversidade ou mandam um comunicado: olha, que trabalho é esse? Eu não estou sabendo desse projeto, quero fazer parte, como eu posso ajudar? Tipo, o vice-presidente ligou outro dia: Dani, esse projeto aí, como é que eu posso ajudar? Então, assim, eu vejo com um sentimento muito muito promissor mesmo, de como a gente vai conseguir. Por isso que é tão legal criar esses cases, esses 50 que a gente vai tomar, né, vai cuidar muito bem para que ajudar, apoiar, para que sejam cases de muito sucesso, porque depois que a gente abre essa porteira, passa muita boiada, e eu acho que a gente vai conseguir quebrar muitos paradigmas dos dois lados, como a gente estava falando, mas eu acho que as empresas vão acordar para esse novo modelo de trabalho, para esse novo modelo de talento. Eu acho que, e até isso que você falou, qual é o significado, né? A pessoa, ela não quer ser a gerente, diretora, presidente da empresa daqui a 5 anos, mas ela quer outras coisas, né? Quer trabalhar em projetos que fazem sentido, quer se sentir ali contribuindo com a solução que a gente está sendo criada, quer ver o efeito no cliente de um projeto, né? Então, eu acho que vai ter um casamento muito legal. Eu vejo muito positivamente o futuro aí para os seniors em tecnologia. Sim, eu acho que a gente está abrindo uma porteira. Eu gosto muito de trabalhar com o efeito de acupuntura, ou seja, quando a gente conecta a Oracle num projeto como esse, claramente isso traz uma mensagem. Quando a gente conectar outras empresas contratantes dessas pessoas que façam parceria com o projeto e elas sejam emblemáticas nos seus setores, isso traz uma mensagem e isso carrega as outras, né? Estou com várias conversas com empresas de vários setores que já começaram assim, mas como é que é esse negócio? Por que vocês estão fazendo isso? Será que a gente pode participar como? Né? Então, assim, é aquele efeito acupuntura, você aperta no ponto certo, de repente ele esparrama pelo corpo todo, né? E acho que é assim que a gente consegue fazer aí uma revolução. O Luiz está perguntando, e acho que uma outra pessoa também pergunta assim, mas como é que vocês vão escolher? Que processo seletivo é esse? Assim, a gente não está trabalhando com processo seletivo, né? E na Labora, a gente não
não acredito muito em selecionar pessoas, né? Eu, pessoalmente, a gente tem trazido essa filosofia para a Labora. Basicamente, é matching mesmo, né? Ou seja, quais são características que a gente precisa, que a gente tentou ao máximo expor essa característica de uma forma transparente e depois, no processo, a gente vai verificando. Tipo, as pessoas vão precisar ter tempo disponível, né? Porque senão não vão dar conta do aprendizado. As pessoas vão precisar ter uma capacidade de aprendizado, uma abertura e uma capacidade de aprendizado. Então, como é que está essa abertura das pessoas, né? Vão claramente ter que, enfim, cada uma no seu jeito, mas dar upload num vídeo, fazer um texto, a gente não vai conseguir ultrapassar essa barreira, né? A gente ainda não tem um programa que consegue ir lá do começo e fechar tantas pontas. A gente vai fechar algumas pontas, né? Então, essas pessoas que estejam mais preparadas, mais próximas disso, que dá o matching, a gente chama agora. As outras que têm mais pontas, ou porque não estão com disponibilidade, ou porque está faltando ter um gap maior, a gente vai trazer para a comunidade. E talvez até a Dani já deu a dica aqui, esses mentores da Oracle e talvez de outras empresas possam ajudar, inclusive, nesse processo maior dessas outras pessoas, para a gente ir estimulando e ir encontrando os pontos de avanço, porque por vezes a pessoa tem uma dificuldade, sei lá, com o aplicativo, em aprender à distância, porque a gente não teve esse processo educacional de aprender à distância, mas ela tem um conhecimento embutido dela absurdo. Então, a gente vai desperdiçá-la? Não, vamos trazer para a comunidade. Talvez a gente não consiga trazer agora para essa primeira turma, mas vamos trazer para a próxima. Né? Então, esse é o processo que a gente tá buscando construir, uma grande comunidade de aprendizado, que as pessoas troquem entre elas, os sêniores se vejam como pares e, na medida que as oportunidades vão surgindo, a gente vai trazendo aquelas que estão mais prontas, né? E não é que ela é melhor ou ela é pior. Ela simplesmente está mais pronta com a característica que a gente precisa nesse momento. E a outra a gente vai estimular que continue, né, a se desenvolver, porque certamente em alguma outra trilha de desenvolvimento ela vai estar, né? Então, esse é muito o que a gente acredita que é o desenvolvimento por toda a vida e é o aprendizado que a gente tem com uma pessoa 60 a mais, 50 a mais, né? Diferente de um jovem de 20 anos que, entre aspas, é mais parecido, né? Ou tem uma experiência de vida menos longa, logo é mais fácil eu ter um processo mais único, e mesmo assim hoje é muito questionado isso, né? A aprendizagem está mudando completamente. Quando a gente vai para uma aprendizagem para uma pessoa mais velha e uma identificação de pessoas, será que as pessoas que vão ser contratadas, ela vai ser contratada pelo que ela sabe do Java que ela vai aprender no curso, ou pelo que ela sabe de Java conjugado com a carreira de jornalismo, de professora, de engenheiro, de, enfim, que foi mãe e neta e tem netos? Será que é essa conjugação? A gente acredita que sim. Né? E por isso que a gente vai ter que construir um pouco esse matching junto com as empresas, né? Não é só colocar o perfil e vem aqui e contrata. A gente não acredita muito nisso, não, né? Ufa! E eu falei pra caramba aqui, eu deslanchei. Dani, palavras Obrigadão. finais. Não, gente, olha, continuem conectados, acreditem em vocês, principalmente, formem redes, isso é que faz as coisas rodarem. Mantenham-se conectados com o Labora e, assim, para quem quiser, o programa One, ele tem um custo, ele custa R$ 99, você pode dividir de 6 vezes. Quem quiser fazer o curso, independente da turma do Labora, pode entrar lá na página, se cadastrar e seguir. O mais legal, obviamente, é fazer parte desse grupo, né, e ter os módulos adicionais do Labora. Mas, enfim, se conectem no LinkedIn, enfim, sejam próximos, se verem alguma vaga na hora que vocês acharem legal e tem o perfil de vocês, se candidatem, me manda mensagem pelo LinkedIn, a gente conecta com o time de recrutamento. Então, a ideia é a gente formar essa rede mesmo e se manter próximos, né? Acho que isso é importante.
Já adorei. Eu acho que é isso mesmo. Vamos fazer rede entre pessoas, entre organizações, entre mentes e corações e vamos acreditar, né? Parece um negócio muito distante essa história de ter oportunidade de trabalho para pessoas que estão mais, mas quando a gente mal vir, vai ter. Né, vão surgir, não vão surgir do acaso, vão surgir porque a gente está construindo juntos, né? Porque cada um aqui acreditou, bateu na porta, não era para mim, mas eu estou aqui e vamos nos apresentar. Eu acho que é um pouco essa a mensagem também, gosto muito. Dani, super, super prazer em estar com você em mais uma live. Adorei, acho que o pessoal que tá curtindo. Tô vendo aqui as mensagens. Pessoal, conectem-se lá também na comunidade da Labora, lá no site da Labora. Conectem-se no One, no programa, e vamos continuar trocando. E a gente está aqui daqui a 2 semanas para mais uma live. Daí vai começar a segunda temporada com surpresas e estão todos convidados. Tá ok? Um super beijo e até a Obrigada. próxima. Obrigado, Tchau. Dani. Eu Tchau, adorei tchau. também. Tchau. Que legal. Beijo, gente.